Uma régua escolar de massa M uniformemente distribuída, com o comprimento de 30 centímetros, está apoiada na borda de uma mesa, com 2/3 da régua sobre a mesa. Um aluno decide colocar um corpo C de massa 2M sobre a régua que está suspensa, conforme a figura. Qual é a distância mínima x em centímetros da borda livre da régua a que deve ser colocado o corpo para que o sistema permaneça em equilíbrio? Então aqui a régua está apoiada em cima da mesa. Então eu penso que este pontinho aqui, ele vai ser o nosso ponto de apoio da régua, como se fosse aquele pontinho que apoia a gangorra. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Ele fala que 2/3 da régua estão apoiados sobre a mesa. Então, aqui, 2/3 do comprimento total. O comprimento total é 30 centímetros. Então, 2/3 eu divido em 3 partes e pego 2. Então, 30 centímetros dividido em 3 partes, 10 centímetros cada parte, pego 2. Isso daqui, então, tem, na verdade, um total de 20 centímetros. Sobraram, então, aqui 10 centímetros para fora. O peso, ele é no centro de massa. Então, aqui na régua, ele vai estar exatamente a 15 centímetros do final da régua, que vai dar aqui mais ou menos nesse ponto, ó. A força peso tá aqui. Além disso, eu tenho uma massa Czinho aqui em cima, que está a x de distância da borda. Isso tudo aqui transportando do desenho menor 10 centímetros, aqui 20 centímetros, e o peso está aplicado aqui a 15 centímetros. Vamos pensar quais são as forças atuantes aqui. Nós temos a força peso da régua sendo aplicada nesse ponto, e eu tenho que ver o braço dela, pensando aqui do apoio até aqui. Então, eu penso força vezes a distância da aplicação da força até o ponto de apoio. Aqui, se esse total aqui é 20, esse é 15, esse pedacinho aqui é a diferença entre 20 e 15, 5 centímetros. Eu penso que o torque, o momento dessa força-peso, que faria girar nesse sentido, é a força-peso vezes 5 centímetros, que é a distância da aplicação da força até aqui o apoio. Nesse outro caso, eu tenho aqui um corpo C de massa 2M sendo aplicado aqui. Então, eu vou pensar que o torque sendo girado aqui no sentido anti-horário é o mesmo torque no sentido horário, porque ela está em repouso. É igual a força peso de C, colocar PR, peso da régua, e PC, peso do corpo C, vezes qual é a distância que ele está do apoio. Se tudo aqui em cima do apoio até a borda da direita é 10 e esse pedacinho é x, aqui é 10, que é tudo menos o x. Aqui eu não considerei uma força, que é a força normal. A força normal é a força que surge quando a gente tem um contato. A normal seria para cima, e ela fica aqui no máximo no limite do apoio da régua com a mesa. Vai ser exercida exatamente nesse pontinho de apoio. As forças que são exercidas exatamente no apoio, elas têm um torque zero. Por quê? Qual é a distância da posição de aplicação da força até o apoio? É zero. Então, qualquer que seja a força vezes a distância que é zero,
o torque dela será zerado. Então, por isso que eu não estou considerando ela aqui. Pensando, então, o peso da régua. Ele fala que a régua tem massa M. O peso da régua R é a massa M vezes a gravidade G, vezes 5 igual peso do C. O C tem massa 2M. Peso 2M vezes a gravidade G, abre parênteses, 10 menos X. Eu quero isolar o X, porque eu quero descobrir o valor de X. Eu vou passar tudo para o outro lado dividindo. Isso tudo está multiplicando, passo dividindo. Emão G, 5, dividido por 2, emão G igual a 10 menos X. Está igual em cima e embaixo, eu posso cortar. Cancelo o M em cima e M embaixo, porque em cima eu só tenho multiplicação, embaixo também. O G em cima e embaixo, posso cortar. Aqui fica 5 sobre 2 igual a 10 menos X. 5 dividido por 2, 2,5 igual a 10 menos X. Menos X, vou passar para a esquerda e o 2,5 para a direita. X está subtraindo, passa somando para a direita. 2,5 é positivo, vai passar para a direita subtraindo. Então, fica 10 menos 2,5. X igual 10 menos 2,5, 7,5 centímetros. A alternativa correta, D.